Imagine as partes mais profundas do nosso mundo. O abismo, um lugar onde a luz do sol nunca alcança. A pressão é imensa, capaz de esmagar quase tudo o que conhecemos. É um reino de escuridão e frio eternos. Frequentemente pensamos nele como um mundo silencioso. Mas essa suposição não poderia estar mais errada. O oceano profundo é preenchido com sons. Os movimentos das placas tectônicas, os cantos das baleias, o barulho dos nossos próprios navios passando na superfície. Por anos, cientistas têm escutado essa sinfonia do fundo do mar. Eles aprenderam a identificar seus muitos instrumentos. Mas, às vezes, o abismo toca uma nota que ninguém reconhece. Um som tão estranho e poderoso que desafia todas as explicações conhecidas. Esta é a história de um desses sons. Um mistério que começou nas águas escuras e frias do Oceano Pacífico. É uma história que desafia nossa compreensão do planeta que chamamos de lar. Ela nos força a confrontar a possibilidade de que há coisas nas profundezas muito além da nossa compreensão. Coisas que são enormes, poderosas e completamente desconhecidas para a ciência. Este mistério específico foi capturado por equipamentos sensíveis. Foi gravado, analisado e debatido por décadas por algumas das mentes mais brilhantes da oceanografia. O som levantou mais perguntas do que respostas, alimentando a especulação e capturando a imaginação de pessoas em todo o mundo. O som não era apenas um ruído aleatório. Ele era estruturado. Tinha uma assinatura única, um perfil de frequência específico que o diferenciava de todo o resto. Não era o chamado familiar de uma baleia azul, o maior animal da Terra. Não era o gemido de um terremoto submarino ou uma erupção vulcânica. Era algo completamente diferente. Algo que parecia, para muitos que o ouviram, orgânico. Soava como uma coisa viva. Uma criatura de tamanho inimaginável, respirando ou soltando um chamado da escuridão esmagadora. Foi isso que o tornou tão profundamente perturbador. Os dados eram claros, mas a fonte era um enigma completo e absoluto. Este único evento acústico, durando cerca de 1 minuto, tornou-se um dos grandes mistérios não resolvidos da era moderna. Ele serviu como um lembrete gritante do quão pouco realmente sabemos sobre nosso próprio planeta. Mapeamos a superfície da Lua e de Marte com maior detalhe do que mapeamos o fundo do nosso próprio oceano. O abismo guarda segredos que estamos apenas começando a descobrir. E, às vezes, esses segredos nos chamam da escuridão. Este chamado, em particular, recebeu um nome simples, quase brincalhão, um nome que desmentia sua origem misteriosa e potencialmente aterrorizante: o Bloop. Um nome que ecoaria por anos a fio. O ano era 1997. Cientistas da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, ou NOAA, estavam monitorando o oceano. Eles usavam uma sofisticada rede de microfones subaquáticos. Esses hidrofones foram originalmente colocados em todo o Oceano Pacífico durante a Guerra Fria. Seu propósito era ouvir submarinos inimigos. Mas com o fim da guerra, esse poderoso sistema de escuta foi reaproveitado para a ciência. Agora, era usado para estudar fenômenos naturais. Cientistas escutavam terremotos submarinos, atividade vulcânica e os sons feitos por mamíferos marinhos. Era um trabalho de rotina, analisando horas intermináveis de dados de áudio das profundezas. Até que um dia, eles ouviram algo que estava longe de ser rotina. O equipamento captou um som de ultra baixa frequência, extremamente poderoso. Ele foi detectado por múltiplos sensores espalhados por uma vasta área, a mais de 5.000 quilômetros de distância. Isso indicava que a fonte do som precisava ser imensa. Era muito mais alto do que qualquer som animal conhecido já registrado. O perfil do som era único. Ele aumentou rapidamente de frequência por cerca de 1 minuto e tinha amplitude suficiente para ser ouvido por todos aqueles sensores.
A equipe da NOAA ficou intrigada. Eles verificaram seus equipamentos, revisaram os dados repetidamente. Não havia erro. Eles haviam capturado algo extraordinário, vindo de um ponto remoto no sul do Oceano Pacífico. O som recebeu o nome bloop, com base em sua distintiva característica auditiva. Quando a gravação era acelerada, soava como uma grande bolha subindo pela água. Um simples bloop. Mas em sua velocidade real, era um estrondo profundo e poderoso. Era um som que parecia vir de algo biológico. Sua assinatura de frequência se assemelhava à de uma criatura viva, mas seu volume estava fora de série. Para produzir um som que pudesse viajar por uma extensão tão vasta do Pacífico, a fonte teria que ser colossal. Seria necessário ser várias vezes maior do que a maior baleia azul, o maior animal conhecido por ter existido na Terra. Imediatamente, a comunidade científica entrou em estado de admiração e confusão. O que poderia fazer tal barulho? Nenhum animal conhecido se encaixava no perfil. Nenhum evento geológico conhecido correspondia perfeitamente à assinatura acústica. O bloop era um ponto fora da curva. Um dado que não se encaixava em nenhuma categoria existente. Por anos, a gravação permaneceu nos arquivos da NOAA. Um quebra-cabeça fascinante, sem solução. Era um fantasma na máquina. Uma voz do abismo que desafiava explicações, deixando os especialistas apenas com especulações e a percepção arrepiante de que algo muito, muito grande estava lá embaixo. À medida que a notícia do bloop lentamente vazava da comunidade científica para o domínio público, o mistério se aprofundava. Sem uma resposta científica clara, a imaginação humana começou a preencher o vazio. A história do som maciço e não identificado das profundezas era o combustível perfeito para a especulação. A teoria mais popular e emocionante era, claro, que o bloop era o chamado de um monstro marinho não descoberto, uma criatura de proporções imensas, um verdadeiro Leviatã, espreitando nas trincheiras inexploradas do Pacífico. As pessoas imaginavam uma criatura que Anã, a baleia azul, uma relíquia de uma era pré-histórica que de alguma forma sobreviveu às pressões esmagadoras do abismo. Essa ideia de uma criatura colossal e desconhecida capturou o fascínio do público. Ela explorava nosso medo primal das profundezas desconhecidas. O oceano, afinal, sempre foi uma fonte de mitos e lendas sobre monstros como o Kraken ou o Leviatã bíblico. O bloop parecia ser uma evidência moderna de que essas histórias poderiam ter uma base na realidade. O som era tão poderoso, tão aparentemente orgânico, que era fácil acreditar que vinha de um ser vivo. A teoria de um fenômeno de gigantismo abissal foi discutida, sugerindo que as condições extremas das profundezas poderiam permitir que criaturas crescessem a tamanhos que mal podemos imaginar. Então, uma teoria ainda mais específica e arrepiante surgiu, conectando o bloop ao mundo da ficção. Um observador astuto notou as coordenadas da origem do bloop, aproximadamente 50 graus sul, 100 graus oeste. Essa localização é notavelmente próxima às coordenadas dadas pelo escritor de terror H.P. Lovecraft para a cidade submersa e aterrorizante de Hellier. Na mitologia de Lovecraft, Hellier é a prisão de uma entidade cósmica de imenso poder conhecida como Cthulhu. Essa coincidência era muito tentadora para muitos ignorarem. Poderia o bloop ser o som do grande Cthulhu se agitando em seu sono? Essa teoria, embora fantástica, adicionou uma camada de horror cósmico ao mistério. A conexão com Lovecraft, seja uma mera coincidência ou algo mais, cimentou o lugar do bloop na cultura popular. Tornou-se mais do que apenas uma anomalia científica, era um mito moderno. Outras teorias também circularam, algumas igualmente imaginativas. Havia sussurros de uma civilização secreta e subaquática com tecnologia avançada. Ou talvez fosse uma peça esquecida de equipamento militar descansando no fundo do mar, emitindo seus últimos e estranhos sinais. Por anos,
essas teorias dominaram a conversa. O bloop era uma tela em branco, e todos, de pesquisadores sérios a fóruns online, estavam pintando sua própria imagem do que espreitava nas profundezas. Por quase 15 anos, o bloop permaneceu um enigma cativante. As teorias de monstros e mitos eram emocionantes, mas você sabe, os cientistas continuaram a buscar uma explicação mais fundamentada e natural. Eles analisaram o som novamente, comparando-o com uma crescente biblioteca de dados acústicos subaquáticos. Finalmente, em 2012, a NOAA ofereceu uma conclusão oficial. Após extensa pesquisa e comparação com gravações mais recentes, eles afirmaram que o bloop era muito provavelmente o som de um sismo de gelo. Este é um fenômeno em que um grande iceberg racha e se fragmenta, ou raspa no fundo do oceano. Esses eventos, explicaram eles, podem produzir sons de baixa frequência, incrivelmente altos, que podem viajar por oceanos inteiros. A explicação parecia plausível. Os sons produzidos pelo desprendimento e rachadura de enormes plataformas de gelo antárticas compartilhavam certas características com a assinatura acústica do bloop. A NOAA havia implantado mais hidrofones perto da Antártida e gravado numerosos sons de icebergs que eram semelhantes. A fonte do bloop, embora longe da Antártida, estava em uma parte do oceano onde correntes poderiam transportar grandes icebergs. A teoria do sismo de gelo forneceu uma explicação racional e natural para o imenso volume do som. Ela substituiu a imagem aterrorizante de um monstro colossal pela imagem igualmente impressionante, mas muito menos ameaçadora, de uma enorme montanha de gelo se partindo. No entanto, nem todos estavam convencidos. Muitos especialistas e detetives amadores que haviam acompanhado o mistério por anos apontaram inconsistências. Eles argumentaram que o perfil acústico do bloop ainda era único. Embora compartilhasse algumas semelhanças com sismos de gelo, sua assinatura era mais estruturada e tinha uma modulação de frequência diferente de um evento típico relacionado ao gelo. Um sismo de gelo geralmente soa como um estrondo longo e desordenado, ou uma série de ruídos de rachadura. O bloop, em contraste, soava mais como um evento único e coerente com um distinto aumento na frequência. Soava, como muitos sustentavam, mais orgânico do que geológico ou criogênico. Esses dissidentes argumentaram que declarar o caso encerrado era prematuro. Eles sugeriram que a NOAA poderia ter sido muito rápida em categorizar o bloop, com outros sons de gelo mais facilmente explicados. A gravação original de 1997 era especial, e agrupá-la com outros eventos criogênicos parecia uma simplificação excessiva. O debate continuou em círculos mais silenciosos. A explicação oficial era toda a verdade, ou era simplesmente a mais conveniente? A dúvida manteve o mistério vivo, sugerindo que talvez a resposta mais direta não fosse necessariamente a correta para este som peculiar e único das profundezas. Mesmo com uma explicação oficial na mesa, a história do bloop não termina simplesmente. O mistério continua a ecoar, em parte porque o oceano profundo permanece um lugar de segredos profundos. Curiosamente, desde que o bloop foi detectado pela primeira vez em 1997, outros sons estranhos e poderosos não identificados foram registrados nos oceanos do mundo. Sons com nomes igualmente curiosos como The Whistle, o apito, Julia, Slow Down, redução de velocidade e Train, trem, foram capturados por hidrofones. Cada um tem sua própria assinatura acústica única, e embora alguns tenham sido atribuídos a icebergs ou outros fenômenos naturais, muitos mantêm um grau de ambiguidade, deixando os pesquisadores curiosos. O discurso oficial em torno desses sons, no entanto, parece ter diminuído. Na era da internet, o bloop se tornou uma sensação viral, uma lenda.
Talvez para evitar alimentar mais especulações públicas e teorias fantásticas, novos sons anômalos são frequentemente discutidos com menos alarde. Eles são analisados dentro da comunidade científica, mas raramente capturam a imaginação global da mesma forma que o bloop. É como se o mundo científico estivesse mais cauteloso agora, preferindo trabalhar silenciosamente nesses quebra-cabeças, em vez de apresentá-los a um mundo ansioso para acreditar em monstros e mitos. Os ruídos desconhecidos continuam, mas são sussurros, não manchetes. Isso nos deixa em uma posição fascinante. Temos uma explicação lógica e científica para o bloop, o som de um iceberg se partindo. No entanto, uma semente de dúvida permanece, nutrida pelas características únicas do som e pela vasta imensidão do desconhecido em nossos oceanos. Exploramos menos de 5% do fundo do oceano. Trilhões de metros cúbicos de água permanecem um completo mistério para nós. Nesse espaço imenso e escuro, parece arrogante presumir que sabemos tudo o que existe ou todo som que pode ser feito. A possibilidade de descoberta é infinita. O próximo som que ouvirmos pode ser aquele que muda tudo o que pensávamos saber. Então, o que realmente foi o bloop? Foi o gemido de um iceberg moribundo, um pedaço colossal de gelo cedendo sob imensa pressão. Seu som carregado através do oceano? Ou foi outra coisa? Um chamado de uma criatura tão grande que desafia nossa compreensão biológica? Um evento geológico tão único que nunca foi repetido exatamente da mesma forma? Ou algo completamente diferente, além do escopo de nossa imaginação atual? O abismo guarda bem seus segredos. O bloop permanece um eco daquele mundo misterioso, um ponto de interrogação pairando na noite eterna das profundezas, convidando você a ouvir atentamente e formar sua própria teoria. E se você gostou desse mistério, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar seu comentário com a sua teoria sobre o bloop. Assim você não perde nenhum dos próximos enigmas que vamos explorar juntos.